Damas e cavalheiros, senhoras e senhores, abemos quartas de final da maior competição de clubes do planeta. A Champions está definida com os seus 8 melhores times desta temporada. Teremos Real Madrid e Arsenal, teremos Aston Villa e Paris Saint-Germain, teremos Barcelona e Borussia Dortmund e teremos Bayern de Munique e Inter de Milão. Que futuro nos espera, hein? Precioso, assim como esta quarta-feira de Champions tivemos grandes duelos, especialmente em dois jogos, né? O jogo de mais cedo, o Borussia Dortmund arrancando na alma, no coração, uma classificação e uma virada na França contra o Lille, e depois tivemos a doce, amarga, dependendo do lado e do contexto que você viva, eliminação do Atlético de Madrid mais uma vez para o seu principal rival histórico, o Real Madrid, na Liga dos Campeões e mais uma vez nos pênaltis, num jogo recheado de coisas para a gente falar aqui, né? Polêmicas de arbitragem, Vinícius Júnior perdendo uma penalidade no tempo normal que poderia ter evitado todo o drama para o Real Madrid, o Atlético de Madrid jogando muita bola em certos momentos, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Então chegou, deixou o like, deixou o comentário, deixou a inscrição, deixou tudo e vamos para isso. Tudo ou nada. Falaremos primeiro do Borussia Dortmund, tá? Vou começar na ordem, até porque eu não vou me estender tanto aqui. Todo mundo sabe a temporada medíocre que o Borussia Dortmund está fazendo. É uma temporada muito de mais baixos do que altos. Na Bundesliga, a chance de conseguir uma classificação para a Liga dos Campeões pelo campeonato alemão, ela é remota. O campeonato alemão está sendo disputado pelo Borussia Dortmund de uma forma horrorosa. Na Pokal o time já dançou e o que sobrou? A Champions, em que o Borussia Dortmund é o atual vice-campeão. Eu não esperava, e disse isso no vídeo na segunda-feira, eu não esperava que o Borussia Dortmund fosse buscar forças para conseguir vencer o empolgado, o forte fisicamente e o bom time estrategicamente falando do Lille fora de casa depois do empate no Signal Iduna Park. Só que assim como esse Borussia Dortmund não é o mesmo time, tem outros jogadores, é verdade, algumas lideranças se foram, mas assim como o Borussia Dortmund me surpreendeu na temporada passada e surpreendeu muita gente chegando à final da competição, o Borussia Dortmund nessa partida conseguiu, na garra, na luta, dando a cara e lutando, principalmente contra os seus próprios erros que o perseguem durante toda a temporada, conseguiu virar um resultado muito complicado. Porque não é que o Borussia Dortmund fez 2-0, o Lille fez 2-1, enfim, com 5 minutos de jogo, jogando fora de casa, com um time nessa instabilidade toda, toma 1-0 com a falha de um dos seus principais jogadores, né? O Kobel é uma das lideranças dessa equipe e é um dos jogadores mais confiáveis dessa equipe, toma um frangaço e aí o Borussia Dortmund consegue buscar forças das entranhas para virar a partida, né? Muito por conta de uma atuação excelente do Schlotterbeck, que é, para mim, o melhor jogador do Borussia Dortmund na temporada. O Henry Can também fez uma atuação e, inclusive, foi eleito o melhor jogador em campo. Atuação essa que não fez no primeiro jogo no Signal Iduna Park. O Brandt melhorou bastante. O Guirassy fez um jogo excelente. Enfim, o time deixou de lado um pouco aquela imaturidade dos seus jovens jogadores e aquela ganância, aquele ego pelo ímpeto de jogadas individuais para coletivamente construir um resultado e sair do buraco e conseguir uma classificação para as quartas de final da Champions. Pô, Quesadinha, contra o Lille, o Dortmund não fez mais do que obrigação. Quem está assistindo o Dortmund nessa temporada sabe que o time fez hoje foi muito acima da corda, do patamar que o próprio time colocou para ele mesmo nessa temporada. Um time que começou com um treinador, Nuri Sahin, já está com o Niko Kovac, um time que realmente deixa muito a desejar, especialmente no aspecto defensivo, toma muitos gols. Um time que tem jovens jogadores lá na frente que muitas vezes
colocam as suas prioridades individuais acima do grupo, mas que foi buscar forças e virou uma partida. E chega às quartas de final da Liga dos Campeões, não como favorito, obviamente, porque pela frente tem o Barcelona, mas chega com vontade de surpreender novamente, né? E assim, a missão já foi feita. A execução do que o Borussia Dortmund poderia fazer, todo mundo tem a impressão que já foi feito. Deveria passar pelo Lille, passa pelo Lille e agora a responsabilidade está do lado do Barcelona. Mas esse é assunto para outro vídeo. Olhando para aquilo que foi o jogo, para a gente terminar a análise dessa primeira partida, alguns lances me chamaram a atenção. A falha do Kobel, como eu disse, não costuma falhar. O goleiro do Lille estava inspiradíssimo. Tem um lance no primeiro tempo, logo depois do gol do Lille, que o Borussia Dortmund tem uns 3, 4 chutes seguidos em que a bola não entra, porque um tira em cima da linha, porque o goleiro faz 2 grandes defesas. Enfim, uma loucura. E depois o Borussia Dortmund cria o suficiente para virar a partida. Um ponto, o pênalti no Guirassy do primeiro gol, o gol do empate, ele é muito duvidoso. Eu vi por alguns ângulos e poucos ângulos que eu vi eu marcaria o pênalti. Acho que o árbitro, enfim, teve ali a percepção de que o Guirassy é deslocado de alguma forma, mas é um pênalti muito, muito, muito sutil e eu não sei se eu marcaria não. Independentemente disso, eu acho que o Borussia Dortmund passaria pela atitude que teve em campo, mas é um lance capital que muda um pouco o contexto e o cenário das coisas. Depois disso, o Guirassy não bate o pênalti, eu achei que iria bater, e ele poderia se igualar ao Rafinha na liderança, né, da artilharia dessa Liga dos Campeões. Entretanto, depois o Bayer, que precisava de um gol, né, o jogador que chegou essa temporada, ainda não mostrou o que veio, conseguiu fazer um belíssimo gol numa jogada coletiva do Borussia Dortmund, Guirassy deu assistência e ele acertou um belíssimo chute para fazer o 2-1. Borussia Dortmund classificado, veremos o Signal Iduna Park mais uma vez nas quartas de final da Liga dos Campeões. Lembrando que Barcelona e Borussia Dortmund já se enfrentaram no Signal Iduna Park e acho que o jogo terminou 5-2, né? Acho que foi isso. Enfim, vai ter que melhorar muito o Dortmund se quiser competir com esse Barcelona. Passando e virando a página para o que vocês estão esperando, né? E aí, quem não teve paciência chegou até aqui. Vamos falar de Atlético de Madrid e Real Madrid. A primeira impressão, olhando o geral que aconteceu, é que o Atlético de Madrid jogou mais bola do que o Real Madrid. O Atlético de Madrid teve as principais chances, tirando o pênalti do Vini Júnior, do que o Real Madrid. O Atlético de Madrid conseguiu, estrategicamente, especialmente no primeiro tempo, envolver, encaixotar, empacotar o Real Madrid de uma forma muito inteligente. O gol sai muito cedo, aos 30 segundos de partida, 27 segundos de partida, com o Gallagher, e muda, talvez, né, deixa o Atlético numa posição muito confortável e coloca a pressão toda do lado do Real Madrid. Talvez o Real Madrid esperasse um tipo de jogo com um gol aos 30 segundos, meu irmão. A estratégia vai pro espaço, né? E aí, cara, eu acho que o primeiro tempo foi muito, muito Atlético de Madrid. O Real Madrid conseguiu dar um chute, nas minhas contas, enquadrado na baliza no primeiro tempo. E o Atlético teve a paciência de saber marcar o Real Madrid, de não descompactar, mesmo o Real Madrid colocando o Rodrigo bem aberto de um lado e o Vini bem aberto do outro. Conseguiu anular o Mbappé. O Bellingham até tentava, mas não conseguia. O Modric também não estava num dia inspirado, enquanto o Atlético de Madrid, com muito mais força, muito mais pujança física, muito mais fôlego, conseguia compactar, defender e sair em velocidade para explorar, inclusive com superioridade numérica no meio-campo, né? Para explorar as debilidades do Real Madrid, que a gente já vem falando aqui há muito tempo. Essa recomposição, essa transição defensiva do Real Madrid deixa muito a desejar pelo espaço entre a defesa e a linha ofensiva, né? Não estava conseguindo segurar o Atlético de Madrid. Quando o Atlético de Madrid saía, conseguia chegar com 4, 5 jogadores. Então eu acho que o Atlético de Madrid estrategicamente foi muito melhor que o Real Madrid. No segundo tempo, isso muda um pouco, com o Real Madrid tomando mais as rédeas do jogo, e é muito difícil para um time manter a intensidade que o Atlético de Madrid teve no primeiro tempo para fazer isso que eu falei, conseguir
compactar e focar muito na marcação, né? E depois sair em velocidade toda hora. É muito desgastante você ter esses dois blocos em movimento. E aí, cara, mesmo tendo um pouco mais de jogo para o Real Madrid, nunca o Real Madrid conseguiu pressionar o Atlético de Madrid, colocar o Atlético de Madrid entre as cordas. E quando você tem um quarteto escalado, com a qualidade que tem o Rodrigo, o Bellingham, o Vini, o Mbappé, você cobra mesmo. Não é possível o Real Madrid não conseguir criar mais do que criou. E a melhor chance do Real Madrid no jogo inteiro, né, depois da prorrogação, contando tudo, foi a bola que bem construída, né, que conseguiu fugir da pressão alta do Atlético de Madrid em certo momento, com o Bellingham, e depois uma bola lançada nas costas da defesa, e o Mbappé foi brilhante, né, passando como faca quente na manteiga para sofrer a penalidade. Pênalti claro, e o Vini vai bater. Esse é um lance capital. Parêntese para o Vini. A eliminatória do Vinícius Júnior contra o Atlético de Madrid é muito ruim. É muito ruim. O primeiro jogo já tinha sido muito ruim. O Llorente foi muito bem contra ele. E o segundo jogo foi ainda pior. E eu nem estou falando do pênalti em si. Estou falando dos números e a forma com que o Vinícius não conseguiu passar, basicamente, pelos seus marcadores em quase nenhum momento. E não conseguiu gerar os perigos que ele costuma gerar, especialmente, enfim, no segundo tempo ou na reta final do jogo. Talvez o pênalti perdido e muito, muito mal batido, com muita falta de confiança, ele manda a bola na lua, atrapalhe muito essa reta final que eu falei. Mas, no fim das contas, os números mostram que o Vinícius foi muito mal. O Vinícius, de 26 duelos, ganhou apenas 8. O Vinícius perdeu mais de 20 vezes a posse de bola. O Vinícius ia para cima e parava, não no primeiro, não no segundo marcador, no terceiro, logo no primeiro. Então, o jogo do Vinícius foi muito, muito abaixo. E quando ele perde o pênalti, a confiança ainda vai mais lá embaixo. Enfim, é um jogador extra classe, é um jogador que na temporada passada para mim foi o melhor do mundo, mas nessa temporada não está sendo o Vinícius que a gente conhece. Talvez alguns lampejos, mas não foi o jogo dele, não foi a eliminatória dele. E até por isso eu questiono por que o Ancelotti, ao invés de tirar o Vinícius, prefere tirar o Rodrigo. E aí mostra um pouco da hierarquia que tem esse Real Madrid sobre as substituições. Talvez também sobre a capacidade do Vinícius em outros momentos de decidir. Porque o certo para mim seria tirar o Vinícius, jogar o Rodrigo pela esquerda, mantém o Bellingham e o Mbappé, e você, enfim, coloca o Brahim. O ponto é que não foi feito isso. E o Rodrigo, para mim, sai muito cedo do jogo. O Rodrigo foi melhor do que o Vinícius na eliminatória como um todo. E ele sai muito cedo do jogo. Sai aos 78, 76, não vou lembrar aqui de cabeça. O jogo vai para a prorrogação. O Atlético de Madrid não consegue, mesmo com as substituições que faz no final do segundo tempo, o Sorloth, o Correa, que são substituições que o Real Madrid vem fazendo naturalmente durante essa temporada e que no final das contas vem rendendo resultados, né? O Atlético de Madrid tem feito muitos gols nos minutos finais das partidas, não resulta e o jogo vai para a prorrogação. A prorrogação é muito morna perante a tensão, a capacidade física dos jogadores. Você vê alguns jogadores já caindo com cãibra no gramado. Enfim, um ou outro lance de perigo para o Atlético de Madrid, especialmente. Mesmo na prorrogação, o Atlético de Madrid, para mim, teve mais perto do que o Real Madrid de sair vitorioso. E até por isso a crueldade, né? Dentro dos seus domínios, o time não conseguiu reverter em gols essa superioridade que tinha em campo. O Endrick entra, faltando poucos minutos para acabar a prorrogação, no lugar do Vini Júnior, ou seja, o Vini Júnior que perdeu um pênalti. A gente estava imaginando, será que ele vai bater outro pênalti na disputa de pênaltis? Não, entrou o Endrick. E o jogo vai para os pênaltis. E aí, cara, é que a gente vê que essa competição, de uma certa forma, ela leva a sorte, enfim, a aura, os fatores todos para o lado do Real Madrid. Por quê? Nos pênaltis, eu destaco aqui dois momentos.
O Julian Álvares vai bater o pênalti, escorrega, acerta o pênalti, o juiz dá o gol, o VAR manda voltar, como ele escorrega. Eu não vi ainda a imagem muitas e muitas vezes, mas o VAR analisa de uma outra forma, que ele bate na bola antes com o pé esquerdo e depois chuta com o direito, 2 toques, e ele anula o pênalti. Ele anula o pênalti. A torcida no estádio não deve ter entendido absolutamente nada do que aconteceu. E é muito ruim que isso aconteça. É muita falta de sorte também do Atlético de Madrid que isso aconteça. Tá na regra, não tem como brigar com a regra. Eu só não vi a imagem ainda no pormenor. Daqui a pouco vão surgir, tô gravando vídeo, mas daqui a pouco vão surgir na internet todos os ângulos e tal, vai poder analisar melhor. Mas é muita falta de sorte, porque a bola entra, o Atlético de Madrid ali, quando isso acontece, vai abaixo. O Oblak ainda pega um pênalti do Lucas Vázquez, que entrou mal de novo, enfim, no jogo. E no último pênalti, é o segundo ponto que eu destaco, o Rudiger bate mal o pênalti. O Oblak vai na bola. Só que ali faltou, talvez, confiança para o goleiro do Atlético de Madrid. Porque a bola bate na mão. É forte, é verdade, mas ali é defensável, é muito defensável. A bola bate na mão e entra. E o Rudiger, que classificou na temporada passada contra o Manchester City no pênalti decisivo, classifica novamente nessa temporada o Real Madrid. E aí, cara, é uma sina do Atlético de Madrid, porque perdeu finais para o Real Madrid, final para o Real Madrid na penalidade, perdeu em outros momentos para o Real Madrid nessa competição, e num jogo que é melhor estrategicamente, que tem mais chances, tem todo esse enredo dramático que elimina mais uma vez a torcida, o time, o Simeone, os seus jogadores de uma Liga dos Campeões, e que mais uma vez coloca o Real Madrid contando com um pouco de sorte, com um pouco de mística, com um pouco de aura, com um pouco de tudo nas quartas de final da Liga dos Campeões para encarar o Arsenal. É a competição feita para esse clube? Me parece, né? Me parece que não tem ninguém tem dúvida disso. Agora, é óbvio que muita gente vai cornetar a arbitragem, até por conta do lance capital ter sido essa penalidade. Veremos, meus caros. Eu quero que vocês deixem os comentários aqui e em breve faremos uma análise mais detalhada de outros jogos destas quartas de final. Obviamente que minhas atenções agora se voltam para a Alemanha. Eu sei que tem muita gente já me cobrando aqui. Fala da Alemanha, fala da Alemanha, fala da Alemanha. Eu cobri Benfica e Barcelona. Eu não estava nos jogos. É muito difícil você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas faremos. Faremos agora uma cobertura mais detalhada dos alemães. E que venham elas, oitavas de final da Liga dos Campeões.